Fala galera, beleza? Mike da MRTech, bem-vindo ao canal, tá? Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, já fala aí se você de repente trabalha com piscina, se você trabalha com elétrica, se você trabalha com refrigeração, né? Se você já teve algum tipo de experiência com os trocador de calor, com esse sistema de aquecimento de piscina, ou se de repente você trabalha com outro sistema de aquecimento, beleza? Hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo bem legal, referente a uma situação que aconteceu de uma máquina que estava desarmando o compressor, né? Então, assim, primeiro que, assim, para cliente, né, tipo, não tá aquecendo, né? Tudo para cliente, no caso, a cliente não sabia identificar nada tecnicamente, os sintomas que o equipamento estava apresentando, então ela só falou, olha, não tá aquecendo, né? E se trata de uma máquina da Lightech, né? Mas, enfim, independente da marca, esses sintomas pode acontecer com qualquer marca, né? E aí a gente pegou, chegando lá, notou que, no caso, foi até a minha equipe técnica que estava lá, e eu estava dando suporte à distância, e aí notou que o equipamento funcionava, né? Que estava passando água corretamente, o equipamento funcionava, porém, quando o compressor entrava, ele funcionava um tempinho e, pum, caiu o compressor, né? Funcionava um tempinho, pum, caiu o compressor. Caramba. E aí chegou lá no controlador, o controlador não estava mostrando nenhuma falha. Aparentemente, os status do controlador tava ok, né? Então, estava dificultando muito o diagnóstico. Entramos no processo de mapeamento, de defeito, e aí mede tensão, mede tudo, vê certinho como é que tá as coisas, se não tem nenhum mau contato, se tá tudo ok, né? A máquina da Lightech, ela trabalha com o controlador separado da placa de potência, entendeu? Então, você tem que verificar se não tem mau contato nos cabos, se de repente pode ter alguma irregularidade, tá? E, enfim, até então, a suspeita era que o problema estava no controlador, tá? A suspeita era que o problema estava no controlador. Deixa eu até tomar uma água aqui. E o que dificultou ainda mais é que aonde estava o controlador, ele estava a uma certa distância da máquina, né? Então, tipo assim, vamos supor, a máquina está no piso superior, né? E o controlador no piso inferior. Então, teve que estar, ainda bem que tinha duas pessoas, né? Tava tanto que quanto o Bruno, aqui que faz parte da nossa equipe, e eles conseguiram estar se comunicando, né? O que o controlador estava mostrando e o que a máquina estava apresentando em funcionamento, né? Aí, enfim, estavam suspeitando do controlador, porque estava dando realmente um sintoma de cortar sinal, né? E aí eu falei para o Kelvin, eu falei, olha, verifica qual que é a temperatura programada. Esses dias estava muito calor aqui, entendeu? Então, assim, realmente isso pode acontecer, tá? Piscinas aí com sol, enfim, chegar a 30 graus, 29 graus aí, e o cliente às vezes pensar que a máquina não está funcionando, mas na verdade é que a máquina está em descanso, porque está próximo ali do set point da temperatura, o diferencial programado, tá? Então, isso é normal também de acontecer. Então, estava suspeitando que poderia ser algo desse tipo. Porém, a máquina estava dando um sintoma que ela queria funcionar. Ela queria funcionar, chegava até entrar em funcionamento, porém desarmava, né? E então, aí ele pegou, verificou, navegou lá no menu do controlador, verificou, a máquina tá programada a 36 graus, se eu não me engano, né? Tem até as fotos aqui, vou compartilhar, mostrar para vocês. E a temperatura atual da água era 26, ou seja, não tinha cabimento a máquina ficar em stand-by. Ela tinha que estar em funcionamento, né? Então, aí a gente falou, o controlador tá cortando, pode ser controlador. Aí eu peguei e falei, olha,
Para tirar essa dúvida se é controlador ou não, vamos desativar o compressor, tira da contatura o compressor. Olha só como um processo de mapeamento de defeito ele é importante, porque você tem que eliminar algumas situações, né? Você tem que eliminar algumas hipóteses. Não é tudo que você vai chegar lá e você já vai saber o que está acontecendo, né? Já de cara, lógico, tem situações que ela é mais simplificada, tem situações que você chega na máquina, a máquina está te mostrando o que está acontecendo, a máquina já te dá um direcionamento, te dá um código de erro, te dá um alarme. Beleza, mas nesse caso não. A máquina ela estava com status de normalidade, entendeu? Estava com status de normalidade, porém o compressor estava saindo de cena. Consequentemente, não estava aquecendo, né? E aí eliminou o compressor, soltou os fios do compressor. Tá, agora vamos testar. Meu, funcionou, segurou, a contatora segurou, né? Sem o compressor estar em funcionamento. E aí a gente chegou à conclusão que o controlador estava bom, estava fazendo a função dele, né? E é nessa parte, galera, que muitas pessoas se perdem, né? Muitos técnicos aí se perdem. Por quê? Chega num equipamento como esse, a pessoa já vem com aquela mentalidade, não, às vezes é só pôr gás, às vezes é só isso, aí vem, pum, taca gás na máquina, ou seja, uma coisa, até uma palavra que eu gosto de utilizar é o seguinte, quando o pessoal, Marco, não sei o que, eu vim aqui, a máquina estava desarmando, eu fui lá e taquei gás na máquina, né? Meu, o que você faz quando, o que acontece quando você faz isso? Você potencializa o problema, né? E essa que é a questão. Às vezes o problema, ele até, não é que estava fácil, mas até você ia conseguir encontrar e ia chegar numa solução. Mas o fato de você potencializar a situação, né, de você criou um problema que não existia, então isso dificulta ainda mais, né? Porque às vezes aí você pode achar o que seria de fato o problema, mas você criou outra situação que a máquina agora vai dar outros sintomas, vai dar outros alarmes, então é bem complexo, tá? Se numa situação normal a gente às vezes acaba já pode uma coisa ou outra pode estar enfim, ser um defeito intermitente, pode ser uma situação ali que a gente está com dificuldade de um diagnóstico, tá? Isso acontece também, né? Mas as atitudes que você vai tomar mediante ao equipamento, elas têm que ser muito seguras, né? Você não pode ir no achismo, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, você vai entrar no processo de mapeamento, você vai entrar no processo, sim, de eliminação, porém, você tem que ter convicção ali do que você está fazendo, do que você está testando, né? Dos parâmetros que o equipamento está te dando, entendeu? Esses, vamos dizer assim, essa colheita de informação, ela que vai ditar os passos que você vai tomar, as atitudes que você vai tomar para entender, né, o real problema e, consequentemente, achando o problema, você acha a solução, né? Por trás do problema tem a própria solução, né? Então, sendo assim, a gente conseguiu chegar na conclusão que o controlador e o sistema elétrico estavam ok, né? Tava chegando tensão na contatora, saindo tensão, o comando estava todo funcionando e beleza. Aí ligo o compressor de novo, né? Aí eu falei, olha, observa esse controlador, cara, com mais calma, vê se não dá uma piscada de algum alarme, vê se, entendeu? Vê se não dá alguma falha, se não mostra uma mensagem rapidamente, alguma coisa, enfim. Aí tá lá, ficou lá fazendo teste. Aquilo que seria, galera, uma visita técnica, né? Que muitas das vezes aí pode ser, meu, cara, menos de 30 minutos você fazer uma visita técnica. Os técnicos ficou lá em torno de umas, vamos colocar assim, umas 2 horas e meia, por causa desses contratempos, e testa a máquina, e espera, e funciona, e sobe, desce, entendeu? Ou seja, olha a importância que tem de você cobrar uma visita técnica, né? De você, enfim, e realmente, né? Não para só dar uma olhadinha no equipamento e ir embora, não. Você está ali já prestando, querendo ou não, você já está prestando um serviço para entender o que está acontecendo com o equipamento, né? Então, de fato, é isso que eu explico para os clientes, isso que eu falo, olha, a gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa entrar com teste, muitas das vezes
por exemplo, né, em situações de vazamento de gás, a gente já tem que entrar com custos, né, de aplicar nitrogênio para identificar um vazamento, entendeu? Enfim, a prestação de serviço, ela não é fácil, né? É muito caro se trabalhar com prestação de serviço em termos de custos, né? Então é complicado, muitas vezes o cliente não quer entender isso. Alguns clientes, né, os clientes mais conscientes sabem os custos de uma empresa, então acaba sendo mais tranquilo. Mas tem clientes que acaba sendo um pouco ríspido nesse sentido, né? E quando você coloca o cliente numa situação assim, pô, meu, então tá bom, você não vai pagar a visita técnica, tudo bem, traz o equipamento aqui para nossa assistência. Aí o cliente fala, não, mas não tem como eu levar esse equipamento, tá vendo? Por que não tem como? Porque gera custo, porque gera trabalho, porque tem que colocar a mão na massa para tirar o equipamento, desmontar ele e colocar num carreto, entendeu? Então, assim, basicamente você tem que fazer o cliente entender, olha só, já entrei aqui na parte de visita técnica, você tem que fazer o cliente entender qual que é o custo que ele vai querer ter, o custo de ele pôr a mão na massa, de ele tirar ali o equipamento, soltar os cabos elétricos, arriscar danificar o equipamento alguma coisa, né, potencializar um problema, como a gente está dizendo, entendeu? Ou pagar a visita técnica de um profissional, de uma empresa especializada, de alguém que entende do assunto, de alguém que não vai trazer um dano por equipamento dele, entendeu? Então, ele tem que pesar na balança disso daí. Isso aí é realmente um processo. Sobre visita técnica, galera, é um processo de ativação de consciência, tá? Um processo de ativação de consciência. E existem várias formas de você lidar com isso, beleza? Então, se tratando lá do defeito, a gente fez isso, né? Eliminamos que o problema poderia ser na contatora, no sistema elétrico, no controlador, e beleza. Voltamos a estaca zero, reiniciamos todo o processo de funcionamento, tá? Ao compressor funcionar novamente, o técnico ficou ali fixo, de olho no controlador, e ele viu que tinha dado rapidamente uma mensagem de máquina em degelo, entendeu? Aí a gente teve um direcionamento. Pô, o sensor de degelo tá atuando, né? O sensor de degelo tá atuando. E aí foi dito e feito, né? Trocou o sensor de degelo lá e aí colocou a máquina para funcionamento. Só que nesse intervalo ele já estava medindo pressões, entendeu? Já estava medindo pressões, já estava avaliando a máquina, entendeu? Já tinha abrido a máquina. E aí a gente pegou e cometeu um erro, tá? Qual que foi o erro? Eu falei para eles, falei assim, olha, não esquece de testar a máquina fechada, porque essa máquina da Lightstag, ela é uma carenagem grande, inclusive vou até compartilhar a tela aqui com vocês, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Ó, aqui, ó, vamos lá. A máquina é essa daqui, ó, ela é uma carenagem grande, entendeu? E as válvulas de serviço, ela tá dentro da máquina, né? E aí, qual que foi o erro? Ó? O certo é você passar as mangueiras aqui, ó, por dentro da onde que vem o controlador, e aí você conecta o manômetro na linha de baixa e na linha de alta, entendeu? Porém, eles conectaram o manômetro dessa forma aqui, ó. Eles abriram a máquina, tá? Eles abriram a máquina e conectaram o manômetro dessa forma. Ao testar o equipamento, o que aconteceu? A máquina apresentou já um congelamento severo, entendeu? Então, assim, a gente tinha identificado que a máquina, o que estava cortando era um alarme de degelo, beleza, trocou. Só que quando trocou o sensor e reativou o funcionamento da máquina, o que aconteceu, galera? A máquina começou a desarmar por baixa pressão, entendeu? E é aqui onde mora o perigo. Marco, por que onde mora o perigo? Porque não gosto de falar essa palavra, mas vamos se dizer assim, o curioso, a pessoa que às vezes não tem o fim da coisa, né, ou acaba se precipitando também, às vezes até um técnico de boa intenção, né, acaba se precipitando, pum, baixa a pressão aqui, tá congelando, eu vou lá, vou tacar gás na máquina.
é onde, cara, da zebra. Por quê? Conforme eu falei para vocês, tá? É fazer os testes e você entrar no processo de mapeamento, entender o cenário, entender o que está acontecendo. Desde o início, a máquina estava apresentando um sintoma elétrico de não funcionamento, sintoma elétrico. Os pressostatos estavam fechados, já tinha sido verificado pressostato de baixo, já tinha sido verificado pressostato de alto, já tinha sido verificado fluxo de água, já tinha sido verificado o nosso checklist padrão, tá? Já tinha sido verificado o nosso checklist padrão. Inclusive, a gente tem um checklist bem completo, né? A gente tem um checklist bem completo para testar esses equipamentos, entendeu? Porém, né? Quando a gente achou que já tinha descoberto o que era o problema, né? Aí cometemos esse erro, galera. Esse erro que eu considero um erro grave, né? Pela circunstância, mas foi uma falta de atenção, tá? Foi uma falta de atenção de testar a máquina aberta dessa forma. Aí o que estava acontecendo? Não estava tendo a troca de calor correta. E aí deu um bang na cabeça do técnico de ele falar: meu, putz, cara, essa máquina está apresentando deficiência de fluido, pode ser que vazou o gás parcialmente. E aí ele falou para mim, falou, Maico, não tem mancha de óleo na máquina, só tem aqui um pouquinho de mancha aqui perto da Chirade, né? Que inclusive já fica uma dica aí para vocês, o pessoal tem costume de, não sei o que, eu não achei vazamento aqui, só vim manchado aqui na válvula Chirade, o vazamento é na válvula. Já chega, quando não acha vazamento, fala isso para o cliente. Né? Às vezes não pressurizou como deveria pressurizar, às vezes não subiu a pressão como deveria subir, não validou o teste como deveria, entendeu? Não verificou serpentina, evaporador, né? Enfim. E aí já não, vazamento aqui na válvula, não deixa nem faz um teste de estanqueidade, já encaminha para o vácuo e carga de gás e coloca para rodar. Entendeu? Cara, não é assim que funciona, tá? Se o gás vazou, é porque tem algum furo, tem um escape em algum lugar, tá? Então, existe todo um procedimento, só para vocês terem uma ideia. Quando eu pego as situações de vazamento de gás, já não foi uma, duas, foi várias vezes, já aconteceu de eu ter que cortar o sistema, literalmente fazer um Frankenstein no sistema. Como assim, Maico, Frankenstein? Eu separo o condensador, eu separo o evaporador, eu pressurizo a máquina separada para mim saber, né? Para mim saber qual que onde que vai estar vazando, entendeu? Qual lado que vai baixar a pressão. Aí eu deixo um manômetro de um lado, um manômetro de outro, entendeu? E aí eu consigo validar esse teste. Então, assim, esse negócio de máquina com histórico de vazamento, não, vem aqui, faz uma. O cliente fala, não, vem aqui, eu já sei o que é. É só você pôr um pouco de gás. Traz o gás aqui, já vem com gás, aí você coloca um pouco de gás que aí a máquina vai funcionar, porque o cara ali da refrigeração, ele veio aí, ele já pôs o gás 2, 3 vezes aí, entendeu? Eu acho uma delícia pegar esses casos, porque é onde que eu me destaco. Eu chego lá e explico para o cliente como que funciona, explico para o cliente o que é o certo a se fazer e qual que é a nossa solução. Eu só coloco a mão na máquina para trazer a solução, entendeu? Então, galera, esse que é o diferencial que vocês têm que ter, tá? É isso que vira o jogo, é isso que é o 80-20 do negócio, é isso que vai te trazer um resultado a longo prazo, entendeu? Agora, se você vai deixando gato para trás, se você vai deixando pezinho para trás, não, aquele lá só ficou lá com um mau contato, não, aquele lá, não, mas tá funcionando, não, tá, o motor não tá 100%, mas tá funcionando, mas entrou água, mais isso, mais aquilo, mas vazou só um pouco, mas não sei o que. Aí você vai deixando, chega uma hora que seu nome tá sujo na praça. Então, esse não é um posicionamento que uma empresa que especializada, que trabalha com soluções, que quer gerar resultado, que quer crescer, que quer ter funcionário, que quer expandir, que quer ter uma carteira boa de clientes, que quer gerar valor, que quer ter lucratividade, entendeu? E que quer ter liberdade também, né? Tem que ter. Então você tem que ter uma postura oposta a isso, porque pessoas, técnicos, curiosos, Zé Garrafa, pessoas que trabalham mal no mercado, isso já tem de monte,
Ou seja, essas vagas já tá preenchida, entendeu? Essas vagas dos gambiarreiros, do jeitinho brasileiro, essas vagas já tá tudo preenchido, esquece isso, entendeu? Agora só tem vaga para quem quer ser diferenciado, para quem quer fazer acontecer diferente, entendeu? Mas enfim, isso não significa, galera, que você também trabalhando certo, que não vai acontecer equívocos, que você não vai errar, que você não vai estar numa situação complexa, que você não vai estar numa situação de um paliativo técnico. Michael, qual que é a diferença de um paliativo técnico para uma gambiarra? Galera, o paliativo técnico é um ajuste técnico que você faz que vai trazer um benefício de funcionamento momentâneo para o cliente, né? Momentâneo para o cliente, porém você vai voltar com a solução. Tá? É diferente de uma gambiarra. É algo a curto prazo, entendeu? Isso não é gambiarra, entendeu? O que é gambiarra é o cara ir lá, a contadora tá com problema, né? Queimou a bobina da contadora, o cara vai lá, faz um direto, coloca a contadora para funcionar, fala pro cliente, olha, quando você não quiser aquecer, você desliga aqui nesse disjuntor aqui, aí a máquina desliga, depois você... Isso aí é gambiarra, entendeu? Agora, quando você entra com uma solução, um ajuste técnico, quando você, enfim, ajuda o seu cliente ali de uma forma que, é um problema ali, lógico, que também você tem que ter coerência para isso. Você não vai lá e jumpear um pressostato de alta, porque se tiver um problema, vai queimar o compressor, né? Então, até isso você tem que ter uma responsabilidade técnica para saber o que você está fazendo, né? Agora, é uma chave fluxo. A máquina tá um problema na chave fluxo. Você vai lá e jampeia a chave fluxo, por exemplo. Tudo bem, se der um pau na bomba, se não tiver fluxo de água, a máquina vai desarmar por alta pressão. Entendeu? Aí você tá tranquilo, você não tá se comprometendo, entendeu? Você tá tendo uma responsabilidade técnica. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, galera? Tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo, tá? Então, assim, tem coisas que dá pra gente fazer, tem coisas que não dá, esquece. O cliente vai usar a piscina e tal. Cara, infelizmente, problemas acontecem, vai ter que ficar 1 ou 2 dias com a piscina parada até a gente chegar com a solução. Agora, se é uma coisa que dá para você deixar, deu um problema na contatora do motor ventilador, você vai ligar o motor ventilador junto com o compressor, galera, isso não é algo que vai prejudicar o equipamento, isso não é algo que vai ser uma gambiarra, não, vai ser um paliativo, porque você não está com a contatora do ventilador no momento, entendeu? Você não tá com a contatora do ventilador no momento, então você fez um ajuste técnico ali para deixar a máquina operando para o cliente numa circunstância de curto prazo. Entende a diferença? A diferença é essa, tá? Agora vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Esse aqui foi um erro da nossa equipe, foi um erro que eu considero grave, tá? Pelo nível de conhecimento que a gente tem aqui de só trabalhar com essas máquinas, de ser o nosso dia a dia, mas enfim, o técnico comeu bola e tá tudo certo também, e inclusive eu tinha dado a instrução para ele, mas ele não prestou atenção. O fato da máquina estar desarmando e ele não ter entendido por quê, acabou que ele ligou uma coisa com a outra e falou, agora eu tô vendo que a máquina tá congelando e tal, deve ser isso. E aí, a máquina, né, apresentou lá no painel, Maico, o que a máquina apresentou lá no painel? Baixa pressão, né? Baixa pressão, congelamento, tá? O manômetro, como é que ficou o manômetro? Vamos ver aqui como é que ficou o manômetro. Olha aqui, ó, pressão de alta acima de 200, né? Pressão de alta acima de 200 e a pressão de baixo que já tava em 25 PSI, pum, já ia desarmar ali pelo pressostato. Aí foi quando eu vi, quando ele me mandou as fotos, eu falei, cara, esquece. Aí a máquina tá congelando porque ela tá com toda aberta. Fecha a máquina, entendeu? Faz o seguinte, fecha a máquina. Se você quiser monitorar as pressões, você põe por dentro, entendeu? Você põe aqui onde é o controlador, aqui você passa as mangueiras, tá? Onde é o controlador aqui, você passa as mangueiras e aí você vai conseguir. Quando ele fez isso, galera, olha a diferença. Olha a diferença dos parâmetros, entendeu? E fica uma dica para você. Você pode até pegar um equipamento que no começo ali ele apresenta um semi-congelamento e tal, mas aí depois ele vai sumir naquele congelamento e fica tudo certo,
entendeu? Não é normal a máquina ficar congelando, mas tem máquinas, por exemplo, da Lightech, que a evaporadora é pequena, que às vezes acontece de ela ter um semi-congelamento ali. Mas aquele parâmetro de pressão que estava dando de 25 PSI, a máquina ia desarmar a proteção, tá? Agora, ó, ele fechou a máquina, colocou a máquina para operar, olha o que aconteceu com meus parâmetros de pressão. A minha pressão de baixa, ela subiu, a minha pressão de alta, ela desceu um pouco, entendeu? E aqui foi um período de estabilização, a máquina, ela ainda estava, né, num processo ali de estabilização, né? Depois essa pressão aqui, ela ficou até melhor, a de alta subiu mais, entendeu? E é isso, tá? Ou seja, conseguiu chegar numa conclusão, né? Aí, lógico, depois de um tempo, ele consultou novamente a temperatura atual da água, verificou o delta. Marco, como assim o delta? Lá, galera, a gente medindo o delta aqui, ó. A gente medindo o delta aqui, tá? Mas a máquina, ela tem no controlador, o bom da Lightech, galera, é que ele é bem completo o controlador deles, tá? Ó, essa aqui é a temperatura programada que o cliente utiliza lá na piscina. Ficou um pouco escura a foto aqui, mas é a temperatura programada. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui o delta, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho a imagem do delta. Eu acredito que é essa daqui, ó. Olha lá, ó, delta 1.9. Delta 1.9, galera. O que isso significa? Significa que a máquina está ganhando aproximadamente 2 graus ali de temperatura por cada vez que a água passa por ela. Tá num rendimento excelente. Tá? Essa máquina ela tá num ótimo rendimento, entendeu? Ou seja, se eu venho aqui e taco o gás nessa máquina, o que vai acontecer? Eu vou deixar essa máquina com excesso de fluido, eu vou, consequentemente, aumentar o meu delta, eu vou deixar esse compressor trabalhando forçado, a corrente vai aumentar, ele pode desarmar por térmico, tá? Pode desarmar por térmico, vai me trazer uma série de problemas, entendeu? Aí é onde que a coisa fica feia, entendeu? Esse parâmetro aqui, ó, se a máquina tivesse me dando um delta de 1, já estaria ótimo. Um delta de 2 tá top, porque é uma máquina intermediária também, né? Já é uma máquina intermediária, não é uma máquina pequenininha. Máquinas menores vai acontecer de dar um delta menor, mas aí você tem como fazer regulagem também. Mas, enfim, o resultado é que a gente chegou numa conclusão, né? Conseguimos chegar numa solução para o nosso cliente. E foi mais difícil do que a gente imaginava devido a esse contratempo, tá? Foi mais difícil do que a gente imaginava devido a esse contratempo. Eu estou compartilhando essa situação aqui do nosso dia a dia, né? E assim, para quem está começando, né, é uma coisa que o dia a dia ele é muito importante, cara, porque, por exemplo, a gente aqui, o nosso dia a dia é resolver problema dessas máquinas. A gente está 100% focado, máquina que está com processo de estanqueidade de andamento, máquina que tem defeito intermitente, máquinas que estão numa situação de anomalia, enfim, retornos, tá? Acontece retornos. Tem muitas pessoas que têm uma visão um pouco equivocada do mercado. Não sei o que, eu vou entrar, vou fazer acontecer. Você vai ter retorno, cara. Você vai ter retorno, não adianta. Ó, tem uma máquina que a gente trocou, a gente fez a manutenção no compressor. O compressor veio a queima, tá? A gente, enfim, fez a manutenção. Cara, tava tudo funcionando. Ventilador, condensador tava bom. Apesar de ser um condensador de cobre, mas estava tudo certo. A cliente também estava visando um pouco de custo-benefício, então a gente só focou na troca do compressor. E, cara, a máquina saiu daqui da oficina 100%. 100%. Aqueceu bem aqui no nosso sistema de teste. Foi lá para a piscina da cliente, funcionou normal, ficou,
3 meses funcionando normal, né? Ficou 3 meses funcionando normal. Aí, quando foi agora, ela entrou em contato, a máquina aqui tá dando alarme, não sei o que, tava dando um alarme de fluxo de água. Beleza, olha, deve ser alguma coisa no seu sistema, isso, aquilo. Cara, por incrível que pareça, a gente foi lá, resetou o sistema, verificou tudo, as proteções, a máquina, o controlador deu problema. Ele não voltava a sua originalidade, ele tipo, travou no erro. Tentei fazer reset, desliguei disjuntor, tudo, fiz boot, fiz tudo, e o controlador ele não voltava, ou seja, ele teve um problema interno, até uma situação um pouco assim, que não é tão comum, né, acontecer, mas eu já vi outros problemas também que não é tão comum acontecer com o controlador, e aí mostrei para a cliente, expliquei, aí ela falou, não, mas não sei o que, não está na garantia, eu falei, não senhora, aqui como você sabe, né, a gente tem todo o orçamento lá especificado, a gente tem um relatório técnico do que foi feito no seu equipamento. Aí eu mostrei para ela o compressor funcionando, eu mostrei para ela o ventilador funcionando. Eu falei, ó, a máquina ela está funcionando. O problema é que para o compressor funcionar, para o ventilador funcionar, para o sistema operar, para existir o aquecimento, o controlador ele é o cérebro, ele que manda a informação. Você funciona, chegou na temperatura, entra em descanso. Então eu tive que dar essa analogia para ela, tive que explicar para ela que era um novo problema, né? É uma situação chata, porque o cliente fala, pô, meu, acabei de gastar tanto para arrumar a máquina e, tipo, não é que não ficou boa, é que apareceu um novo problema, entendeu? E também pode acontecer, galera, de você fazer um serviço e dar um retorno, entendeu? A gente teve um cliente também de uma situação de retorno que foi, muito complicado, porque foi um retorno recorrente, né? Teve vazamento de água no condensador e aí eu peguei, né, troquei a gente fez todo o procedimento de selamento interno, trocamos borracha, tudo, pum, aí vazou de novo. E aí eu já tinha identificado que a bomba dele era mais forte, entendeu? Eu já tinha identificado que era mais forte. Só que, tipo assim, sabe aquela situação que, tipo, já funcionou não sei quanto tempo assim e tal. E eu falei, mas sua bomba é forte e tal. Vamos fazer um bypass aqui? Aí fui lá e fiz um bypass. Pum, bypass trabalhando regulado tal. Aguentou mais um tempo. Estourou de novo. Falei, caramba, não é possível, cara. Não é possível. E aí colocamos uma máquina nossa lá de backup para ele. Estourou a nossa máquina, cara. E tipo, era uma máquina que a gente já tinha usado em outros clientes. Entendeu? Estourou o condensador da nossa máquina. Aí eu falei para ele, falei, cara, não tem como a gente ficar tratando sintoma, a gente tem que ir na raiz do problema. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente, nessa pegada de querer ajudar o cliente, de prestar atendimento, e aí, tipo, o problema é a bomba dele, não vai ter jeito, vai ter que trocar. Não, mas não sei o que, a máquina sempre funcionou mais. Cara, sempre funcionou errado. Aí você tem que provar, você tem que pegar as informações da bomba, mostrar qual que seria a bomba certa. Ou seja, depois que ele fez a readequação do sistema dele certo, corretamente, a gente foi lá, instalou a máquina, cara, tá funcionando lindo lá agora, entendeu? Aparentemente até agora tá tudo top. Mas, ou seja, a bomba que estava lá estava mais do que o dobro do que precisava. Os registros trabalhavam estrangulado, o bypass aberto, quase 100% aberto. E mesmo assim, a máquina estava apresentando esse problema recorrente, né? E aí foi quando eu falei para eles que, cara, não adianta. Essa máquina que eu coloquei aí para vocês de backup, a gente já utilizou em vários clientes, em várias situações, e a máquina estava 100%, e realmente era verdade, entendeu? E, tipo assim, o cliente quer dando a entender que o problema era o nosso serviço, e a gente já tinha trocado cuba, a gente já tinha trocado borracha, a gente já tinha... Enfim, e na verdade o problema não era o nosso serviço, o procedimento que a gente tinha feito no serviço desde a primeira vez foi o procedimento padrão, foi o que resolve. Porém, a circunstância lá, a causa lá era o problema da bomba, entendeu? Ou seja, tem situações, galera, que você tem que fazer um raio-x da situação,
entendeu? Você tem que fazer uma avaliação mais cirúrgica, assim, no sentido de analisar com mais tranquilidade, entendeu? De entender ali o que está acontecendo, sabe? E aí tem uma questão, né, que aí geralmente esses clientes que dão errado, né, parece que é uma coisa, geralmente esses clientes que dão errado são os clientes mais urgentes, né? Nossa, e isso, quando você tem uma situação de retorno, acaba te complicando demais. Porque um cliente de retorno, ele se torna uma coisa na agenda que se chama urgência, entendeu? Então você tem toda uma programação ali da semana. Entrou um cliente de retorno, automaticamente virou urgente, entendeu? E aí a sua agenda já desconfigura, porque você tem que dar uma atenção diferenciada para o seu cliente, né? Não é só pensar em vender e na hora que o cliente precisar, né, você virar as costas. Não, você tem que dar um pós-venda, você tem que dar um suporte. Pô, precisou, surgiu uma dúvida. Só para você ter uma ideia, Natal, Ano Novo, feriado, meu celular fica ativo. Tem cliente que me ligou no Natal. Pô, Michael, eu tô com uma dúvida assim, a máquina tá apresentando isso e isso. Cara, eu dei o suporte à distância pro cliente e ajudei ele. Falei, olha, cara, isso aí foi uma configuração, tal. Entra assim, faz isso, aperta aquilo, pum, resolveu. Entendeu? E assim você consegue se diferenciar, o cliente enxerga mais valor em você, né? Daqui a um tempo eu vou ligar para esse mesmo cliente, vou falar, cara, ó, chegou o momento da gente fazer a manutenção do seu equipamento. Chegou o momento de uma preventiva, chegou o momento daquela revisão que eu te mencionei que seria importante. Chegou o momento da gente cuidar do equipamento. E aí você consegue vender para esse cliente de novo, entendeu? Então, assim, você não vende para o cliente só uma vez, você vende para o cliente duas, você vende para o cliente três, você vende para o cliente para sempre. Mas isso está voltado a relacionamento. Se você virar as costas para o cliente, automaticamente ele vai procurar outro. A gente vende máquina recondicionada aqui. A gente recupera equipamentos. A gente passou por uma situação que o cliente comprou uma máquina de uma empresa, né? E a máquina nunca funcionou. Quando o cliente precisou de um suporte deles, entrou em contato, falou, cara, a máquina não funciona e tal. O cara bloqueou o cliente, olha só. Ou seja, o cliente caiu no golpe, né? Eu não sei te dizer, mas o que acontece é o seguinte, a gente vendeu a máquina para o cliente, demos suporte, teve uma chuva, olha só, uma semana depois da máquina funcionando, teve uma chuva forte aqui em São Paulo, queda de energia, tal, pum, deu um bang lá na máquina. A máquina simplesmente tá em off lá. Aí a gente vai verificar, agora é a hora do suporte. Eu costumo dizer que o suporte técnico, ele é o pós-venda, o retorno, ele também é a oportunidade de você se conectar ainda mais com o seu cliente, você mostrar para ele que ele pode contar com você, você mostrar para ele que você não está só preocupado em vender e pronto, e virar as costas. Não, você está ali para dar um direcionamento, você está ali para ajudar, para tirar uma dúvida, você está ali para visitar novamente se for preciso. Michael, mas tudo isso gera custo. Lógico, se você não souber cobrar, se você não sabe precificar, você vai estar sempre operando numa zona de risco e na hora que você tiver um retorno, você está no negativo, você está no prejuízo. Por isso a importância de você ter uma empresa séria, que sabe precificar, que gera lucratividade, entendeu? Então, tudo isso é importante, tudo isso é fundamental. É uma série de coisas, não é só a questão de pôr a máquina para funcionar, não é só a questão de colocar a máquina para operar, é uma questão de entender causa e efeito, é uma questão de entender o que é solução, entendeu? É uma questão de entender o que é garantia, né? É todo um fundamento por trás, tá? Então, é isso que tem virado o jogo para a gente. Né? Não significa que, Max, vocês são perfeitos, não, muito pelo contrário. Foi vários erros, foi várias situações de caos, principalmente no começo, né? Que fez a gente criar uma maturidade melhor, que fez eu, enfim, evitar retornos futuros. Por quê? Tem uma coisa que muita gente não entende, que é o seguinte: existe o cliente do lucro, existe o cliente também do aprendizado, tá? Não significa que, tipo, essa situação aqui deu errado e tal, você já vai chutar o balde pronto. Não, tem situação que é o cliente do aprendizado. Eu acabei de mencionar aqui para você, praticamente dei uma aula aqui para você do que aconteceu, né, com a nossa equipe.
que era apenas um serviço, uma avaliação de, cara, 30 minutos, era algo teoricamente simples, né? E a equipe ficou lá cerca de 2, enfim, quase 3 horas, um exemplo, tá? Não sei te especificar exatamente. Mas, o que aconteceu? A gente ganhou não só porque cobrou do cliente, achou o problema e ganhou e lucrou. Não, a gente teve aprendizado, tá, galera? Tem situação que o aprendizado ele vai valer mais a pena do que o lucro, porque quando você pegar uma situação com uma máquina que se tornou, de repente, você não teve a lucratividade que você esperava, ou você teve um retorno indesejado, afetou a sua lucratividade, mas aí você pega um outro cliente lá na frente, uma situação maior, um problema maior, às vezes é 2, 3 máquinas, às vezes é uma piscina de um resort, de uma academia, de um clube, você já teve aquele cliente de aprendizado, cara, você já está muito mais esperto, entendeu? Você já está muito mais esperto, aquela situação que você passou já te serviu de know-how, né, para você chegar nesse cliente mais maduro e falar, não, pô, já vou aproveitar e vou ver isso, tá? Muitas pessoas não se preocupam em ver terminal de compressor. Não, vou lá abrir o compressor, tá vendo? Não. Mas desde quando você pegar uma situação de um terminal de compressor carbonizado, que você tentar ali colocar um terminal e estourar de novo, como já aconteceu comigo, tentar ajudar o cliente, e eu tentei recuperar uma conexão lá, pum, deu ruim, entendeu? Aí você vai começar a dar valor e falar, não, vou ter que verificar isso daqui, cara, eu tenho que verificar se não tem um mau contato no compressor, eu tenho que verificar isso, tenho que verificar aquilo, porque você passou pelo cliente de aprendizado, tá? Então, é isso, você que gostou dessa aula aqui, deixa um like aí, tá? Deixa um like aí e vamos pra cima avançar, fechou?